Olá, meu nome é Jorge Catarina e esse é o Montessori com Afeto. Hoje a gente vai falar sobre as características de uma atividade da vida prática. Uma das coisas é que as atividades da vida prática elas precisam ser baseadas na realidade. Ou seja, a gente vai utilizar coisas que a gente utiliza no dia a dia. Se a gente for fazer uma atividade com sabão, a gente vai usar sabão de verdade, a gente vai usar faca de verdade, a gente vai usar garfo de verdade. A gente vai usar coisas que a gente tem no nosso dia a dia para fazer as atividades com as crianças. Então não vão ser brinquedos, tá? A gente não vai utilizar brinquedos ou coisas assim que são produtos infantis. A gente vai utilizar utensílios nossos, porém do tamanho infantil. Um outro ponto é que as atividades da vida prática, elas não são limitadas. Como assim? Eu vou dar sugestões para vocês aqui de atividades da vida prática, porém, se é uma coisa que você não faz no seu dia a dia, dificilmente você vai ensinar essa atividade para sua criança, pois elas são culturalmente relevantes. O que eu faço na minha casa pode ser diferente do que você faz na sua casa. Então, por exemplo, se eu não uso barra de sabão na minha casa, eu não vou ter essa barra de sabão e não tenho por que eu ensinar a minha criança. Então eu vou utilizar outras ferramentas. Então depende muito da cultura do seu lugar, da cultura da sua cidade, e por isso que ela não é limitada. Você pode fazer atividades da vida prática que você acha que a sua criança vai gostar, que a sua criança precisa saber, pois é o que você faz na sua casa, é o que você faz na sua cidade. Pois dentro do nosso país a gente tem diferentes culturas, né? Então não é uma coisa assim certa, você precisa fazer essa atividade. Não, você pode criar a sua própria seguindo as diretrizes aqui que eu vou te passando, tá? E antes de eu falar do próximo item, eu quero muito que você se inscreva aqui no canal, então aperta esse botãozinho vermelhinho que tá aparecendo pra você aqui embaixo. Se inscreve no canal porque essa semana eu vou passar pra vocês atividades de 0 a 3 anos e na próxima eu vou falar de atividades de 3 a 6 anos. Então acho que vai ser muito legal, que vocês não vão se arrepender de se inscrever. Uma outra característica é que as atividades da vida prática elas precisam ser feitas uma de cada vez. Então, às vezes, quando a gente deixa muitas atividades expostas para as crianças, elas não ficam organizadas, não tem uma ordem no ambiente e assim elas não se interessam muito pela atividade. Então, o legal é você deixar uma de cada vez. Então, essa semana você faz uma, na próxima semana você faz outra, ou daqui 2 dias você faz outra, né? Você vai saber na sua casa como funciona a sua rotina, como funciona a sua criança, então vocês vão aí se adaptando, mas não façam todas as atividades que eu vou falar pra vocês aqui de uma vez só, senão vai se tornar confuso, vai se tornar caótico até dentro da casa de vocês. A atividade da vida prática também precisa ser autônoma. E o que é isso? A atividade, quando você vai apresentar para a criança, ela precisa estar completa para que a criança consiga fazer sozinha e não dependa de você para ela concluir a atividade. Então, todos os utensílios precisam estar nessa atividade para que ela consiga fazer a atividade sozinha. Você, adulto, é o responsável por organizar essa atividade. E se você não sabe ainda o que é uma atividade Montessori, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo um vídeo que eu gravei lá no meu Instagram, que eu explico direitinho como a gente faz uma atividade montessoriana, o que caracteriza uma atividade montessoriana. Uma outra característica é que essa atividade ela precisa ser concluída. Então, se alguma coisa faltar nessa atividade, a gente precisa ensinar a criança como repor algo na atividade. Então, onde está, por exemplo, se é uma atividade com água, onde ela pode repor a água quando essa mesma acabar. Então a gente precisa deixar tudo preparado, inclusive se algo der errado, como a criança pode resolver sozinha. Essas atividades também precisam ser sequenciais, então você vai ensinar para a criança do início ao fim. Então você vai ensinar o início, meio e fim. Muitas vezes a atividade da vida prática é o meio, ela não é o início. A gente inicia lavando a mão, a gente inicia colocando o avental ou prendendo os cabelos, dependendo da atividade que você vai fazer, você precisa preparar a criança anteriormente, lavando a mão, colocando avental, organizando o ambiente, para depois vocês fazerem a atividade. É importante que ela faça parte disso também. Depois que termina a atividade, vocês precisam limpar o ambiente, organizar o ambiente como ele estava anteriormente. Então a criança também pode fazer parte desse processo, que é o de limpeza e organização.
As crianças pequenininhas vão ser um pouco difíceis, mas com o tempo elas vão acostumando. Conforme você pede gentilmente ou você traz isso de uma forma divertida de guardar os materiais, elas vão sim participar com você. Os recipientes precisam ser gerenciáveis. E o que é isso, né? Você precisa utilizar copos, potes, garfos, colheres, itens que você sabe que a criança vai conseguir manusear sozinha. Então não adianta muitas vezes a gente colocar muita coisa numa bandeja, ou colocar muitos itens e de repente isso ficar desorganizado ou a criança não conseguir manusear porque tá pesado. Também os recipientes não devem ser muito pequenininhos e também não podem ser grandes do nosso tamanho, eles precisam ser do tamanho adequado da sua criança. A atividade precisa ser funcional, isso é, as coisas, os utensílios que você vai utilizar na atividade, elas precisam funcionar, tá? Porque se ela não funciona, por exemplo, uma faca que não corta, isso vai ser muito frustrante para a criança. E ela não vai mais se interessar ou vai procurar outra coisa para fazer porque ela acha que ela não é capaz de fazer aquilo ou porque realmente ela ficou muito frustrada com a situação, com o objeto. Então todos os materiais eles precisam ter um propósito claro para que eles servem. E o papel do adulto nesse caso é testar a atividade antes de proporcionar para a criança. Então antes de você fazer com a criança, mostrar para a criança, você precisa testar se realmente funciona os utensílios que você vai apresentar para ela. Os utensílios precisam ser de tamanho infantil, mas também proporcionais. Então, para ficar uma estética bonita e para vocês também conseguirem fazer com que os utensílios sejam funcionais entre si, eles precisam ser do tamanho adequado da criança. Os utensílios também precisam ser fáceis de limpar, para que a criança também participe do processo de limpeza e organização dos itens. Por mais que a gente queira que as crianças utilizem as coisas do nosso dia a dia, você precisa garantir a segurança da criança. Então não adianta você colocar, por exemplo, uma faca que corta muito, uma faca pontuda. A gente sempre vai prezar pela segurança da criança. Então a gente vai utilizar uma faca de tamanho infantil que ela consiga manusear sem se cortar. E ela também precisa ser ordenada. Então, conforme você vai apresentar essa atividade para a criança, ela precisa estar numa sequência lógica para que a primeira coisa que ela enxergue seja a primeira coisa que ela vai fazer. Eu vou ensinar para vocês como fazer isso. A gente faz normalmente da esquerda para a direita e de cima para baixo. Assim a atividade ela fica ordenada na sequência que a criança precisa fazer. Eu vou deixar aqui embaixo os itens das características das atividades da vida prática que faltaram nessa lista aqui, porque elas são mais assim para sala de aula. Muito obrigada por me assistir até aqui e amanhã a gente começa nossas atividades de 0 a 1 ano. Um beijo e até amanhã!